É hora de falar de economia. No fim da tarde de hoje, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai anunciar a taxa básica de juros. Luiz Arthur Nogueira conosco por aqui para falar sobre o assunto. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo, boa quarta-feira, essa quarta especial. O que esperar, Luiz, dessa decisão do Copom de hoje? O adiamento, né, do anúncio do novo arcabouço fiscal pode ter mexido quanto, qual o impacto disso na decisão do Copom? Adriana, super quarta-feira, aqui na Jovem Pan News, a gente explica e descomplica a economia. De fato, esse adiamento no anúncio do arcabouço fiscal dificulta o trabalho do Banco Central, que é um órgão técnico. Seria bom que ele tivesse tido acesso ao conteúdo desse arcabouço para poder tomar uma decisão técnica e correta na taxa de juros. Numa reunião com enorme pressão política por parte do governo Lula. Eu diria que não havia tanta pressão sobre o Banco Central desde o governo Dilma Rousseff, lá atrás, quando o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, foi pressionado a reduzir na marra a taxa de juros e o final da história a gente sabe qual foi: recessão econômica e inflação acima de 10%. Agora, felizmente, o Banco Central é autônomo, ele não vai ceder a essa pressão política, em especial do presidente Lula, e vai tomar uma decisão técnica de manter a taxa Selic em 13,75%. Claro que todo mundo concorda que é um patamar alto de juros, é um remédio amargo para a economia, porém necessário enquanto nós não conhecermos as regras do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. Se for uma regra positiva, aí sim dará espaço para o Banco Central cortar juros ainda neste ano. Mais importante do que o resultado da reunião em si, que é previsível para hoje, Adriana, será o comunicado que será emitido após a reunião. Há duas hipóteses. Ou o comunicado vai dizer, olha, não há o que fazer, enquanto nós não conhecermos o arcabouço fiscal, o Banco Central vai manter os juros em 13,75%, ou quem sabe o comunicado já sinalize que nas próximas reuniões haverá espaço para alguma queda de juros. Embora o contexto inflacionário ainda não ajude, porque as previsões para o ano que vem, infelizmente, estão subindo, o que dificulta o trabalho do Banco Central. Clima de expectativa e tensão. Agora, Luiz, como os investidores reagiram a esse adiamento do anúncio, então, da nova âncora fiscal, hein? Reagiram muito mal, Adriana. Ontem, a gente vai ver no gráfico aqui na tela da TV Jovem Pan News, da Panflix, do YouTube, a gente vai ver que o Ibovespa operou em alta na maior parte do dia e no final perdeu o ritmo, uma leve alta de apenas 0,07% aos 100.998 pontos. E por que perdeu esse ímpeto? Por conta do anúncio feito pelo próprio presidente Lula de que o arcabouço fiscal só será revelado no mês de abril. Isso desanimou os investidores, que vão ficar sofrendo mais algumas semanas até ter o conhecimento das novas regras de contas públicas aqui no Brasil. E, infelizmente, o Ibovespa perdeu o ímpeto num dia em que o mundo inteiro subiu. Ontem as bolsas europeias subiram, as bolsas americanas também tiveram alta por conta do alívio na crise do sistema bancário. Hoje, aliás, quarta-feira, as bolsas europeias estão abrindo também em leve alta, na expectativa da reunião do Fed, Banco Central Americano, que por volta das 3 da tarde, horário de Brasília, deve anunciar uma leve alta de juros de 0,25 ponto percentual. Isso afetou o mercado de câmbio de moedas, a gente vai ver o gráfico aqui, o dólar teve uma leve queda de 0,20%, R$ 5,23, o euro R$ 5,64 e o Bitcoin continua na casa dos 28 mil dólares. Portanto, hoje, super quarta-feira dos juros, 3 da tarde sai a decisão do Banco Central americano e no final da tarde, sem horário certinho previsto, vai sair a decisão do nosso Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ou seja, muito o que seguir acompanhando na economia nesses próximos dias, nessas próximas horas, mais precisamente. Valeu, Luiz Arthur Nogueira. E conosco por aqui nessa manhã, comentando as principais notícias desta quarta-feira. Sejam bem-vindos, Amanda Klein, Luiz Felipe Dávila. Dávila, demorou já para esse teto de gastos ser anunciado ou é preciso cautela nesse anúncio? Bom dia, Adriana. Bom dia, Thiago, Amanda e todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, o problema não foi só adiar agora o anúncio do teto do gasto, que todo mundo esperava que o governo ia anunciar alguma âncora fiscal.
Mas o problema é o que o presidente Lula vem falando, que ele está adiando a discussão porque ele quer aumentar o gasto. É inacreditável que ele quer apresentar uma nova regra de gasto e o presidente dizendo que quer aumentar o gasto. Então, isso é que cria muito mal-estar no mercado. O presidente Lula não entendeu que é impossível fazer um ajuste do teto do gasto se a gente não reduzir despesa pública. Agora, ele quer que o ministro Haddad faça um milagre, que faça um ajuste fiscal sem cortar gasto. E o que o presidente Lula vem dizendo é exatamente que é preciso acelerar o gasto. Por isso, este é o problema que gera insegurança no mercado, volatilidade e, pior, não vai ajudar o Banco Central a dar nenhuma sinalização que pode reduzir a taxa de juros com o presidente que anuncia que tem que aumentar o gasto público. A irresponsabilidade do presidente Lula ao afirmar que tem que aumentar gasto público no momento que nós temos de reduzir despesa pública para ter o equilíbrio fiscal é inacreditável. Aliás, é imperdoável para um presidente que está no seu 3º mandato presidencial e parece que ainda não aprendeu a importância de uma âncora fiscal para dar previsibilidade e, mais do que previsibilidade, confiança ao mercado para poder retomar o investimento no crescimento da renda e da economia, que o presidente até agora está mudo sobre esse tema, que é o tema principal. Como a economia vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Essa questão que o eleitor espera uma resposta de Lula desde o primeiro dia do mandato, ele continua absolutamente mudo sobre esse assunto que é vital para a população brasileira. Amanda, o governo fala nesse adiamento com a preocupação em relação à saúde, educação, mas é um adiamento que preocupa o mercado? Bem-vinda. Oi, Tiago. Bom dia, Adriana, Dávila, a você, a nossa audiência. Olha, eu acho que não dá para a gente ser ingênuo. Político nenhum nesse mundo gosta de cortar gastos. É difícil porque, na visão do presidente Lula, isso contraria as promessas de campanha dele, que foram de aumento de gastos para educação, para saúde, para áreas que foram esquecidas ou abandonadas no governo anterior. E a ala política do governo teme que isso possa abrir espaço para uma eventual derrota de Lula, ou quem quer que seja que represente o PT em 2026, e uma vitória de quem quer que seja que represente o campo da direita, o campo bolsonarista, nas eleições presidenciais daqui a 4 anos. Você tem uma conflagração, uma colisão de visões do mundo. O PT é um partido heterogêneo, não é regido por uma visão única, uma visão até mais fiscalista, que tem se aproximado mais do mercado, é a visão do ministro da Fazenda e da sua equipe de secretários, e outra visão, outra ala, representada por Gleice Hoffmann, presidente do PT, por Aloysio Mercadante do BNDES e agora por Rui Costa da Casa Civil. E também tem uma disputa aí por protagonismo e uma disputa por poder. E para quem será o representante da esquerda, quem representará esse campo político caso Lula não concorra à eleição em 2026? Será o todo-poderoso ministro da Casa Civil, Rui Costa, que precisa de dinheiro para gastar, para mostrar, por exemplo, esse novo PAC, que seria um novo programa de obras e infraestrutura? Ou será o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive já foi candidato em 2018, derrotado por Jair Bolsonaro? Quem será? Então veja que não é simplesmente o desenho técnico de um programa de ajuste, de arcabouço, de âncora fiscal para o mercado. E veja como é difícil. Na França, olha o que está acontecendo. Macron quis fazer uma reforma da Previdência que para nós parece inteiramente justificável, aumentar de 62 para 64 anos, a idade mínima de aposentadoria. Aliás, a idade média da França é a menor da Europa. Na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, todos têm idade de aposentadoria de 65, 66, 67 anos na Alemanha, e está enfrentando protestos há dias, há semanas, de pessoas que não querem aumentar porque acreditam que esse é um direito adquirido, embora, obviamente, vá onerar e prejudicar, colocar esse fado em cima das futuras gerações. Então, não é um desenho simples. O Lula resolveu botar um freio para fazer essa discussão interna, o que é legítimo também, porque, afinal de contas, é uma regra que deve vigorar, então tem que ser uma regra consistente. E agora ele está tentando arbitrar as divergências internas que existem no governo e no próprio PT, garantir mais gastos na área social, que é a área que o PT sempre
defendeu nominalmente educação e saúde, e eu acho que temos que dar o benefício da dúvida. Sem dúvida, pelo menos nesse primeiro momento, um choque para o Haddad, porque ele esperava apresentar esse arcabouço fiscal antes da viagem à China. Não vai acontecer assim, mas isso é da política. Então, acho que a gente tem que ser muito realista, pé no chão. Essa discussão vai demorar, depois vai para o Congresso, e no Congresso também pode ser modificada, remendada, porque será arbitrada e aprovada por deputados e senadores. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.